Meu nome é Michele Castro e hoje eu vou falar sobre ortodontia e periodontia. Eu vou falar sobre um tema muito importante dentro da odontologia, que é a correlação entre ortodontia e periodontia. Esse tema ele é essencial porque ele une duas áreas que, quando bem integradas, garantem o sucesso funcional e estético dos tratamentos. A ortodontia e a periodontia estão intimamente relacionadas. Pode mudar. Aqui eu trouxe alguns conceitos básicos, né? A ortodontia, ela corrige o alinhamento e posicionamento dos dentes. E a periodontia mantém a saúde dos tecidos de suporte. Qualquer movimentação dentária depende da resposta biológica do periodonto. De forma simples, a ortodontia trabalha com o alinhamento e posicionamento dos dentes, enquanto a periodontia cuida dos tecidos de suporte, que são a gengiva, o ligamento periodontal e o osso alveolar. E o movimento dentário influencia diretamente essa região. A relação entre essas duas especialidades é direta, já que qualquer movimento dentário depende da resposta biológica do periodonto, como já foi dito aqui. E a integração dessas duas especialidades, entre essas duas especialidades, é essencial para o sucesso funcional e estético, como também já foi apresentado aqui no slide. Deixa eu mudar, por favor. Agora eu vou falar sobre a fisiologia da movimentação dentária. Ao aplicamos uma força ortodôntica, o ligamento periodontal sofre compressão de um lado e tração do outro. No lado da pressão ocorre a reabsorção óssea e do lado da tensão ocorre a formação óssea. Esse é o princípio da movimentação dentária. Mas se o paciente apresenta uma inflamação gengival, acúmulo de placa ou perda óssea pré-existente, essa resposta biológica ela pode ser alterada. Isso aumenta o risco de reabsorção radicular, perda de inserção e retrações gengivais. E aqui também tem outras questões que devem ser acompanhadas, como a inflamação gengival, que altera essa resposta, aumentando o risco de reabsorção e recessão, e forças leves e contínuas, que são as mais seguras nesse caso e mais indicadas. Pode alterar, por favor? A saúde periodontal e a pré-ortodontia. O tratamento ortodôntico, ele só deve começar com o periodonto saudável, ou seja, é preciso tratar o periodonto antes de um tratamento ortodôntico. Essas doenças periodontais ativas, elas comprometem a movimentação e estabilidade. Por isso, o tratamento periodontal deve preceder o ortodôntico. A saúde periodontal, ela é um pré-requisito para iniciar qualquer tipo de tratamento ortodôntico com pacientes com doença periodontal ativa, como eu falei antes, né? Como gengivite, periodontite, e não deve usar, em hipótese alguma, o tratamento ortodôntico sem que o periodonto esteja saudável. Caso contrário, a movimentação dos dentes pode agravar a perda óssea e causar mobilidade dentária. Por isso, o tratamento deve ser multidisciplinar, com acompanhamento conjunto do ortodontista e do periodontista. Pode passar, por favor. Os efeitos da ortodontia no periodonto. Quando as forças aplicadas são leves e controladas, o tratamento ortodôntico ele não causa danos permanentes ao periodonto saudável. Porém, quando as forças são excessivas ou quando há uma má higiene, podemos observar complicações como reabsorção radicular, recessões gengivais e perda óssea localizada, como a gente traz aqui. Por isso é imprescindível a higiene oral, nesse caso a higiene oral deficiente é um fator de risco significativo. Por isso é imprescindível a higienização correta e o acompanhamento de um profissional, para ter o controle dessa placa e o acompanhamento periodontal durante o tratamento com o profissional é realmente indispensável. Pode passar? Alice, isso. Quais são os cuidados que a gente deve ter durante o tratamento ortodôntico, né? Durante o uso do aparelho, a higiene oral, como já falei antes, ela se torna mais difícil. Então é fundamental reforçar a instrução de higiene, o uso de fio dental ortodôntico e escovas interdentais. Além disso, as consultas periódicas devem incluir avaliação clínica e radiográfica, limpeza profissional e controle de inflamação gengival. Somente assim o periodonto se mantém saudável durante toda a movimentação dentária. Por isso, reforço com isso aqui, que é o controle rigoroso do biofilme e inflamação gengival
utilizar forças leves e realizar movimento clínico e radiográfico, monitoramento, e educar o paciente sobre higiene e manutenção profissional. Pode passar. A ortodontia em pacientes periodontais pode auxiliar na reabilitação funcional e estética, né? A ortodontia. Ela corrige inclinações dentárias e redistribui as forças oclusais, mas ela exige um acompanhamento conjunto entre ortodontista e periodontista, como já foi falado. Por quê? Porque ela pode auxiliar na reabilitação funcional e estética, corrige inclinações dentárias e redistribui forças oclusais, e existe um acompanhamento conjunto entre ortodontista e periodontista. Quais são os aspectos estéticos e funcionais? Além da parte biológica, a integração entre ortodontia e periodontia também é essencial para a estética do sorriso. O posicionamento correto dos dentes influencia diretamente a simetria das margens gengivais, a exposição gengival e o contorno do sorriso. Casos, por exemplo, de diastema, recessão e implantes exigem planejamento conjunto, por exemplo. Sendo um equilíbrio entre forma, função e estética, o objetivo final deste tipo de tratamento. Pode passar, por favor? Então, para concluir, podemos dizer que a ortodontia e a periodontia devem caminhar sempre juntas, né? Para garantir o sucesso do tratamento. E a movimentação dentária só deve ser feita em ambiente periodontal saudável, respeitando os limites biológicos dos tecidos de suporte. E reforçando de novo, que já foi falado, o trabalho em equipe, dos dois tipos de profissionais, e o acompanhamento multidisciplinar são a chave para tratamentos mais seguros, duradouros e esteticamente satisfatórios. É isso, obrigada.